Shalom a todos, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada, sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar as profecias. Então pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, seu papel e vamos juntos em mais um estudo, queridos. Mas feche seus olhos. Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Tu que nos formaste do pó da terra, sopraste teu fôlego em nós e nos deste o teu DNA. Te pedimos que nos guie no entendimento do que é a abominação desoladora que está aqui. E que o teu remanescente possa ser salvo mediante seguir a palavra e acatar a tua instrução. Em nome do Mashiach Yahushua, pedimos suas bênçãos e tua proteção. Assim seja. Meus amados irmãos, a abominação desoladora está aqui. Esse é um clipe, inclusive, que você está vendo aí nessa imagem, que analisamos algum tempo atrás. Nós anunciamos o que poderia acontecer em relação ao que esse sistema Illuminati, maçônico, satanista propõe para o mundo. Mas para você ter uma ideia da dimensão do que está acontecendo, eu vou colocar aqui um vídeo do secretário mundial da OMS falando sobre o objetivo deles para esse ano de 2022. E que é, na verdade, alcançar 70% das pessoas do mundo. Preste atenção. 70% das pessoas até o meio, a metade de 2022. Isso é por volta de julho. Temos 185 dias para alcançar a meta, ele diz. De realizar em 70% das pessoas de todo o mundo para o início de julho de 2022. E o relógio começa a correr agora. Isso ele pronunciou no início desse mês, né? E ele diz que a contagem começou. 70% da população mundial até julho. Isso nos faz refletir sobre algumas coisas. Por que até julho? O que vai acontecer depois de julho? Já que a meta vai, praticamente ser atingida, então nós vamos ver mais cerco, mais perseguição, mais imposição das leis para aqueles que não aderirem ao plano. E as profecias já nos alertavam, meus irmãos, sobre a abominação desoladora, e hoje nós vamos compreender o que é isso. Então vamos lá. Em Lucas 16,15 diz: Mas Yahweh, o Criador, conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, exaltado, promovido, destacado, é o que está na mídia, é o que está na opinião geral. Perante o Criador é abominação. Então toda vez que você vê a maioria das pessoas, 80%, 90%, até 70%, como ele falou aí, sendo exaltado, sendo elevado perante o mundo, isso em destaque, entre as massas, a mídia, a opinião pública. Então você pode saber que é abominação e você tem que ir no sentido contrário disso. Você tem que andar na contramão do mundo. Abominação, no seu sentido específico, um substantivo feminino, é número 1, um ato ou efeito de abominar, repulsa, aversão ou execração. Ou seja, o Criador repugna, ele abomina. Um exemplo disso é que o Criador ele vai vomitar, aquela igreja de Laodiceia, que é morna, que é meio convertida, que tem relação com o mundo. E segundo ponto é uma coisa abominável, execrável e repulsiva. Esse é o sentido de tudo isso. Para o Criador, querido, existem coisas que vão contra as leis dele, que ele repugna, ele abomina, ele não consegue suportar. Ezequiel 4, 12 a 15, o profeta foi usado para nos advertir sobre o tipo de imundície, o tipo de contaminação que estaria se infiltrando até mesmo no povo do Eterno, certo?
E aqui diz assim: e o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sai do homem, fezes humanas, diante dos olhos deles. E disse o Altíssimo: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde eu os lançarei. Então disse eu: ah, Altíssimo, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então o profeta está aqui citando coisas que o Criador abomina, que ele nunca praticou. Que era um animal que foi despedaçado, que não morreu de forma kasher, né? Uma morte indolor, uma morte ali onde é feita um corte na jugular, onde ele morre de modo cirúrgico, sem sofrer. Então o Criador vai e diz: e ele disse-me: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Ezequiel 4, 12 a 15. Então o profeta, com uma forma ilustrativa, didática para aquele povo, ele foi orientado a comer o pão dele misturado com fezes humanas. Aí o profeta: não, pai, não faça isso, porque até hoje eu não me contaminei com aquilo que contraria a tua Torá, com aquilo que é abominável a ti. Aí o Eterno vai: então usa esterco de vaca para ilustrar isso perante esse povo. Então, queridos, eu tenho algo a dizer para a humanidade nesse momento que está aí nesse mundo. Estão se contaminando com algo muito pior do que fezes humanas, do que esterco de vaca. Estão se contaminando com uma porcaria de uma abominação que não tem volta. E para você entender a seriedade do que eu estou falando, eu vou pôr aqui um vídeo de uma substância que não pode nem sequer ser citado o nome, mas que está dominando todo mundo. E tá aí, GRAFENO. E o que essa porcaria é, meus irmãos? Essa porcaria é uma substância que ela veio dos infernos. E o cidadão provocou ali um fogo sobre ela e ela começa a se multiplicar. Ela não para de crescer. E o que é isso, meus irmãos? Isso é uma espécie de substância que pode fazer uma simbiose orgânica. Isso aí é uma coisa que altera o carbono. É uma pena que não se pode falar mais diretamente o que é isso aí. Mas nessa matéria escura do abismo, as águas primordiais do caos. É isso que o mundo hoje espalhando, é isso que está tomando conta de tudo. Uma substância maligna, negra, também chamada de matéria escura. Olha só como ela vai se multiplicando. Impressionante como isso reage se multiplicando. Esta porcaria está tomando conta do mundo. Em tudo que nós falamos de tecnologia, pudermos saber sobre esta substância, ela está sendo utilizada hoje nas telecomunicações, na produção de dispositivos, em tudo que você imaginar. E ela está tomando conta do mundo. E isso aí se nação. Isso é matéria escura. Também chamam de black goo, uma espécie de gosma negra. E esse tipo de coisa, meus irmãos, abominável, que esses cientistas dizem por ser leve, condutor, é algo que faz uma com a planta ali. Um pedaço de rama ali pode segurar e ela vai se multiplicando. É algo inteligente, isso é eletromagnético. Então, meus queridos, o que fazer para que as pessoas entendam o tempo que nós estamos vivendo, como os dias de Noé, em que nem sequer podemos falar nada? Veja só como é impressionante. É tão leve que é tentado por uma rama ali de pequenas flores. Olha só. Então, meus irmãos, e o profeta, ele compara a abominação daqueles tempos com esterco, com fezes humanas. E algo que ia ser comido pelo profeta com o pão dele.
e ser ingerido pelo profeta. Aí fica a deixa para você entender do que eu estou falando. Me disse, entra, vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, eis que toda forma de répteis, animais abomináveis, todos os terafins da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Arrasanias, filho de Safã, em pé no meio deles, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, Iarro não nos vê, Iarro abandonou a terra. E é exatamente isso que o povo está fazendo hoje, no oculto, nas trevas, no meio de adoração a abominações, a demônios. É isso que os líderes religiosos, é isso aqueles que sacrificam o povo estão fazendo. E tem mais abominações que o profeta Ezequiel viu. Disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Embora essas pessoas professassem adorar o Eterno, o Altíssimo, elas estavam envolvidas em satanismo, em culto satânico. E levou-me à entrada da porta da casa de Iarro, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, Ra-Tamuz. Tamuz, filho de Enrode com Semiramis, um culto ao filho do Deus Sol, uma abominação que na verdade substitui o verdadeiro Salvador, né? Ele é um falsificador, ele é um impostor, um culto à adoração ao Deus Sol, que até hoje é praticado por todo mundo secular, né? Em 25 de dezembro, outras datas festivas. Mas e disse-me, vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que estas. E levou-me para o átrio interior da casa de Iarro, e eis que estavam à entrada do templo de Iarro, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo de Iarro, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoram. Queridos, quanto mais nós pesquisamos sobre o Sol Negro, em alemão Schwarzsonne, no domingo Sun, ou dia do Sol, domingo Sunday, quando nós pesquisamos sobre esse Sol maligno, nós chegamos à conclusão